Olá, começa agora mais um Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Eu recebo aqui na Rede Alesp duas empreendedoras, a Jéssica de Lima e a Priscila Guscuma. Sejam muito bem-vindas à Rede Alesp. Vamos conversar aqui sobre empreendedorismo no pós-pandemia. Com certeza aí muitas transformações virão. Vou começar conversando aqui com a Priscila. Priscila, fala um pouquinho do que se espera do empreendedorismo no pós-pandemia. O empreendedorismo, de forma geral, ele já se transformou, né? Então, os empreendedores, eles tiveram que inovar pela dor, né? Eu sempre digo para os empreendedores, nós temos duas opções de crescer, no amor ou na dor. E essa pandemia provou que muitos se desenvolveram aí pela dor mesmo. E essas inovações, elas vieram para ficar. Então, aquelas empresas que só tinham ali um canal de vendas, que era o físico, tiveram que se abrir aí para o mundo do online, né? Eu falo que é o sistema híbrido dos canais de vendas, o offline e o online. E esse é o mundo pós-pandemia para o empreendedor. Aquele empreendedor que não estiver no online, ele não está fazendo negócios, porque o modelo de consumo também mudou, o consumidor também mudou e experimentou que é possível fazer as compras online. Então, esses empreendedores que estão abertos aí a essas inovações, que vão permanecer pós-pandemia, com certeza eles estão saindo na frente. Pois é, Jéssica, e a tua especialidade, né, dentro do empreendedorismo é exatamente o e-commerce, né? Conta um pouquinho como você descobriu, né, essa forma de trabalho, esse mercado e como é que foi a evolução disso na pandemia. Sim, então eu já vim da área de marketing, né, da área de e-commerce, sempre gostei muito dessa parte de digital e a Flora Fiora já nasceu no e-commerce. Então, para a gente foi muito mais fácil a questão da pandemia, porque a gente já estava no e-commerce, então para a gente essa adaptação foi muito normal. A gente tinha uma loja física também, que a gente teve que fechar a loja física, mas a gente conseguiu se manter com a loja online justamente por isso, porque a gente já tinha uma loja bem estruturada, uma operação estruturada, a gente já tinha tudo certinho, né? Então a gente realmente só precisou continuar esse processo e aprimorar cada detalhe. Sempre, claro, nesse momento, né, muitas pessoas ficaram em dúvida de comprar no online, de conhecer a marca, então a gente teve que pensar em outras estratégias no online também para trazer as pessoas da loja física. Então, para a gente foi até que bem tranquilo essa parte de adaptar, porque a gente já estava no online, a gente só precisou aprimorar realmente algumas coisas, algumas operações para atender novas demandas, né? Agora, Priscila, quais as transformações, na sua visão, tanto para o empreendedor, quanto para o colaborador e também para o consumidor final nesse pós-pandemia? É o momento de adaptações, né? Então, aqueles colaboradores que já acostumaram trabalhar no home office, eles conheceram os seus benefícios. Então, foram quebrados vários paradigmas, que as pessoas não conseguiam produzir no home office, que não dava certo gerenciar uma equipe em home office. E hoje as empresas aprenderam que dá sim para fazer tudo isso no home office. Muitas empresas também descobriram ali que diminuíram muito as suas despesas. Então, empresas que tinham ali andares inteiros, salas enormes, conseguiram diminuir esses espaços e conseguiram ali continuar com a performance e isso aumentou o lucro de muitas empresas. Então, trazer esse colaborador novamente para o presencial, para o mundo físico, vai ser um momento de adaptação das empresas. Muitas empresas estão já começando nesse modelo híbrido, onde aquele colaborador vai 2, 3 vezes por semana no local de trabalho. Existe um revezamento de equipes, as equipes que se encontram no local físico, né? E é uma coisa que super já está funcionando e eu acredito que vai ser uma tendência aí pós-pandemia. Para o colaborador, que já acostumou ali a não pegar 2, 3 horas de trânsito para se locomover até o trabalho, vai ser um grande desafio se adaptar novamente. Então eu vejo, Guga, que as empresas vão precisar ali ter alguns atrativos a mais para esse colaborador se sentir motivado no ambiente de trabalho. O que eu vejo? Tudo aquilo que falta no home office, que é a conexão, os relacionamentos, a empresa vai ter que ter espaços para isso dentro do local de trabalho, para atrair esse colaborador. O que mais? A parte emocional. Imagine só que muitos colaboradores tiveram aí um desgaste emocional mesmo no home office por não conseguir conciliar
vida pessoal, carreira, família e tudo mais, tudo junto, né? Ele acorda e dorme ali no mesmo ambiente. Então, isso trouxe muito desgaste emocional para as pessoas. Então, as empresas que tiverem ali aquelas áreas de descompressão, que nós falamos, né? Que são aquelas áreas de interação, também vai ter esse atrativo para motivar o colaborador a voltar para o presencial. Então, vai ser uma adaptação das duas partes. Exato. Agora, e você? Qual que foi a sua transformação? Você falou que você fechou só a loja física, você focou no e-commerce, né? Mas como é que foi a sua relação com os seus colaboradores? Sim, então a gente, logo de imediato, a gente precisou colocar todo mundo em home office, né? Então foi a primeira coisa que a gente fez, até por uma questão que já estava no auge, né, da pandemia, estava naquele momento que estava realmente todo mundo muito assustado, sem saber o que ia acontecer, né? Então a gente colocou as pessoas em home office e estava só eu mesma trabalhando sozinha na parte da expedição, né, na parte do e-commerce, a logística mesmo. Depois de um certo tempo, a gente foi realmente já se acostumando a esse home office, né? Então, todo mundo começou a já entender como funcionava o home office, fazer seus horários direitinho. E agora que a gente voltou com a loja, a gente tem uma parte da nossa equipe que está na loja, né? E a gente tem uma parte também que mantém home office. Então, a gente mantém esse estilo híbrido mesmo, né? Então, a gente coloca, algumas pessoas vão alguns dias da semana, outras pessoas ficam em home office o tempo todo. Então, a gente está bem flexível nessa parte e entender o momento de cada um e só vai para a loja realmente se precisar. Claro que quem está na loja hoje porque reabriu vai todos os dias, mas quem trabalha na parte de marketing administrativo, a gente consegue fazer essa flexibilização. Então, a gente tem adaptado dessa forma com os colaboradores. Como é que você enxerga, Priscila, o empreendedor a partir de agora? Ele vai ter que estar sempre atento a essas mudanças, que tenha certeza que essa pandemia ela veio para dar um aviso, mas as mudanças virão, entendeu? De qualquer forma, né? E vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia essas mudanças. Como o empreendedor vai se comportar a partir de agora? Eu acredito que essa pandemia veio potencializar aquilo que o empreendedor já era, o que a empresa já era. Então, aqueles empreendedores que eram mais resistentes à mudança, estavam mais acomodados, eles foram os que mais sofreram nessa pandemia. Em contrapartida, aqueles empreendedores que sempre inovaram, que sempre estavam na frente, eles já não tinham nada a perder, foram aqueles que mais ousaram e mais construíram resultados. Eu acredito que esse comportamento tende a ficar. O empreendedor entendeu que não existe segurança, né? Porque uma pandemia pode acabar com o planejamento dele. Então, muitas empresas que tinham ali tudo planejadinho, tudo certinho, foi tudo por água abaixo, não teve planejamento que se sustentou diante disso tudo. E aí, olhando para o futuro, né? Eu acho que entenderam, sim, a importância do planejamento, de um bom fluxo de caixa, o quanto é importante. Então, aquelas empresas que estavam ali sustentáveis financeiramente, elas conseguiram passar com menos desafios por essa pandemia. Então, canais de vendas, né? Eu acho que abriu um leque de possibilidades de entender que não adianta depender só de um canal de venda, que é o físico, por exemplo, para ter venda dentro do negócio. O marketing que veio para ficar, quantas e quantas empresas, principalmente as mais antigas, elas eram resistentes ao marketing. Eu convivo com vários empreendedores e quanto mais tempo de mercado tem um empreendedor, mais resistente ele é, a ponto de dizer, eu nunca precisei fazer isso para minha empresa vender. Mas aí o empreendedor precisa observar que o consumidor mudou, o mundo mudou, e se ele quiser se permanecer no mercado, quiser crescer, ele também precisa se adaptar a essas mudanças. Então, o futuro é adaptação. Você acha que as pessoas que estão mais reticentes à mudança, elas têm como consequência a curto e médio prazo perder muito? Com certeza, perde em todos os aspectos, né? Perde no aspecto do próprio crescimento pessoal dele como empreendedor, porque ele não está aberto a essas mudanças. Ele perde ali a competitividade do mercado, porque se ele não faz, pode ter certeza que o concorrente dele está fazendo. Ele perde ali mão de obras qualificadas, porque hoje os colaboradores eles não querem ficar numa empresa onde ele não tem a perspectiva de crescimento. Então, ele perde em vários aspectos.
Então, não é apenas no hoje, né? Porque o hoje, o que o empreendedor olha? Venda e faturamento, é o que ele está perdendo. Mas o quanto ele está perdendo de posicionamento de marca, de posicionamento de mercado, que é a médio e longo prazo, e muitos nem percebem. Quando eles já se dão conta, já passou, já tem muitos outros concorrentes cercando eles estão muito para trás. E você, Jéssica, como é que você vê essa situação aí do pós-pandemia? De repente, quando você analisa a sua concorrência, você vê que alguns ainda são reticentes a mudanças. Como é que você analisa isso e como é que você vê essa oportunidade de crescimento aí através, né, das mudanças que o empreendedorismo tem a partir de agora? Então, eu acho que tem um pouquinho dos dois, né? Então, como a gente falou, existem muitas pessoas que realmente são reticentes, não mudam de jeito nenhum, então não conseguem se adaptar a esse novo normal, né? Essa nova forma de marketing, né? E de vendas. Mas eu tô vendo já um movimento muito grande realmente de digitalização. Então, todo mundo que antes só trabalhava com uma loja física teve que ir para o online. Foi obrigatório ir para o online. Então, eu vi muito isso, né? Principalmente porque eu já era de uma área de e-commerce e antes as pessoas não investiam muito nisso. Então, foram obrigadas e todo mundo começou a passar a vender online. Então, eu acho que a concorrência ficou mais complexa agora. Eu senti na minha visão que ela ficou mais complicada justamente porque agora todo mundo está fazendo marketing digital, todo mundo está tendo loja online e antes isso era até um diferencial nosso. E hoje, agora a gente tem que realmente se reinventar muito mais, ver essa concorrência, tentar entender o que eles estão fazendo, para a gente também conseguir combater com eles, né? Conseguir trazer novas estratégias e conseguir realmente superar de alguma forma. Então, eu vejo que tem muitas pessoas com essas dificuldades, porque não sabem como fazer ainda, mas elas querem. Então, se elas não sabem ainda, muita gente está buscando orientação, consultoria de alguma forma, para realmente conseguir fazer algo, porque é a única alternativa da digitalização nesse momento, realmente tem que ir para a internet, e aí eu vejo dessa forma, assim, como as pessoas realmente tentando buscar alguma forma de se renovar. Então, para a gente tem sentido essa dificuldade. Dificuldade não, é um pouco mais complexo, porque a gente tem que se esforçar um pouco mais para se destacar também no mercado, né? Agora, Priscila, você que fala bastante sobre o assunto, né? Como lidar com o esgotamento mental, emocional e as fobias que esse período pode ter nos trazido aí, né? Porque foi uma mudança muito abrupta, né? Uhum. Todos nós, né, seres humanos, passamos aí ao longo dessa pandemia por algum estresse emocional. Porque imagine a nossa rotina completamente mudada, esse futuro sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, tudo isso trouxe aí um desgaste emocional. Como lidar com isso, né? A primeira coisa é entender onde eu estou agora. Isso vale para o empreendedor, vale para o colaborador, onde eu estou em vários aspectos da minha vida. A minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira, na minha carreira, qual é o meu posicionamento? E aí dividir em caixinhas mesmo, onde eu quero estar no final de 2021 ou daqui a 12 meses, onde eu quero estar, traçar metas. Eu digo que traçar metas, ter essa clareza, ter essa consciência é o que vai fazer a pessoa hoje criar estratégias para se movimentar. O grande sacado, o grande segredo é movimentação. Aquelas pessoas que elas entram numa bolha de desafios emocionais mesmo, são aquelas pessoas que estão paralisadas. E a paralisação, ela vem do medo do novo, do medo do futuro. E essa paralisação, ela vem trazendo cada vez mais desgaste emocional para essa pessoa. Então, aquelas pessoas que estão se movimentando, elas estão aliviando esse estresse emocional. É só cada um analisar. Todos nós somos cercados de várias pessoas. É só analisar. Aquelas pessoas que estão se movimentando como? Aprendendo alguma coisa, estudando, se conectando com pessoas que estão em movimento. Essas pessoas estão enfrentando melhor os desafios emocionais. Aquelas pessoas que estão paralisadas dentro da bolha, elas estão ali literalmente como se fosse uma bola de neve. Ela está aumentando ainda mais e parece que quanto mais ela tem medo de agir, mais desafios chegam na vida dela, chegam na empresa dela.
E por incrível que pareça, ela se cerca de pessoas igual a ela, né? Então, as pessoas que estão desgastadas emocionalmente, elas são cercadas de pessoas que estão desgastadas. E é como se um não conseguisse ajudar o outro. Então, imagine isso no ambiente de trabalho, onde as pessoas estão cansadas, fadigadas emocionalmente, onde não tem uma liderança ali, talvez um empreendedor que não tem essa inteligência emocional de pegar o time dele e falar assim, vamos lá, vamos fazer isso dar certo, essa é a nossa meta, a meta da empresa é essa, mas quando a empresa realiza essa meta, você também vai realizar a sua meta pessoal. Eu vejo hoje que o empreendedor e o colaborador, eles são parceiros dentro desse jogo dos negócios, né? Quando a empresa cresce, o colaborador precisa crescer também. E eu fico muito chateada mesmo quando eu vejo aquele empreendedor que só ele quer ganhar. Só ele quer ganhar e ele não olha o lado do desenvolvimento desse colaborador. E nós percebemos que isso não é mais sustentável. Aquela empresa que só ela ganha e o colaborador não cresce em vários aspectos, não só no financeiro, mas na carreira, como pessoa, ele não tende a ficar dentro dessa empresa, né? Então, o grande segredo, se eu pudesse resumir tudo isso, como se livrar do desgaste emocional e construir essa inteligência emocional, movimente-se, mova-se. Sem dúvida. Jéssica, o que você notou a partir... É legal você contar um pouco também a tua história, né? Como você começou e como você resolveu ter essa atitude empreendedora, de ter seu próprio negócio. Então é importante contar um pouco da sua história para que as pessoas que estão nos assistindo possam aí, né, se inspirar com a sua história. Sim, então, eu sempre tive uma visão muito empreendedora desde criança, assim, né? Então, eu sempre quis buscar vender coisas, sempre quis ter o meu dinheiro de alguma forma, né? Então, sempre busquei muita independência e eu começava a vender as coisas para realmente, porque eu queria ter o meu dinheirinho ali quando eu era nova, né? Depois de um certo tempo, eu fui percebendo que eu queria realmente ter alguma coisa minha, ser uma empresária, porque eu não conseguia me adequar dentro de algumas empresas, porque eu sempre queria fazer muita coisa, e às vezes, por estar dentro de uma empresa, né, a gente tem as regras e tudo mais. Então, eu sentia essa necessidade de fazer mais. E eu sempre gostei muito de cosméticos. E eu já utilizava cosméticos, já vendia tintas de cabelo colorida, que na época eu tinha o cabelo colorido. E com isso, eu consegui conhecer um pouquinho mais de produtos naturais, né, até para tratamento do meu cabelo, que sempre foi muito ressecado, então eu precisei utilizar produtos naturais para tratamento. E aí, com isso, eu fui conhecendo os produtos e estudando. E aí eu resolvi abrir uma loja online, porque eu já era da área de marketing, já sabia abrir lojas, já sabia fazer criação, e resolvi abrir uma loja de cosméticos naturais. Então, eu comecei a fazer essa loja e em um mês, assim, que eu fiz uma parceria com um blog, deu super certo, minhas vendas triplicaram. Eu falei, nossa, realmente é isso que as pessoas estão buscando, né? E era uma coisa que eu já via que as pessoas nas comunidades, nas redes sociais já estavam procurando. Eu mesma tinha uma necessidade de cuidar do meu cabelo e via que muita gente tinha a mesma necessidade. Então, foi justamente com essa indicação, boca a boca, depois com o blog, e aos pouquinhos eu fui investindo na marca e no e-commerce, e hoje eu só vivo realmente do meu e-commerce, da minha marca. Então, realmente foi assim, aos pouquinhos. Eu não fiz um super investimento, não recebi nenhum investimento, então foi realmente muito natural. E quando eu conto a história assim, as pessoas falam, nossa, mas realmente você não recebeu nada? Não, eu comecei do zero e deu certo, e eu realmente estou me esforçando ao máximo e estou conseguindo estar aí dessa forma, né? E as pessoas conhecem a marca e gostam dela pelo que ela é, não só pelo que a gente vende, né? Então, essa é um pouquinho da história. Agora é interessante, dentro disso, eu queria saber como as redes sociais, por exemplo, foram suas aliadas para você fomentar o crescimento do seu negócio. Sim, no começo a gente fez muito realmente falar do produto, né, explicar o que era a marca, falar quem eu era, que justamente eu era a pessoa da frente da marca, né? Então, a gente foi utilizando muito dessa forma de conhecimento, né? E aí, conforme o tempo, a gente percebeu que a gente precisava educar as pessoas. A gente precisava fazer um marketing de conteúdo, que a gente chama. Então, a gente começou a trabalhar com vídeos,
com receitas de cosméticos, com vários conteúdos, tanto na parte de vídeos quanto escritos também, blog, todo o conteúdo digital a gente foi aprimorando. Então a gente começou a educar esse cliente, começou a falar como que ele podia fazer os cosméticos, como que ele poderia utilizar, o que fazer com o produto. Então todos esses detalhes, foi assim que a marca foi crescendo, foi assim que as pessoas foram conhecendo, porque elas foram vendo, nossa, essa marca está me dando conteúdo, está me dando informação, e aí com isso elas passam a confiar na gente. Então elas passam a confiar que o produto realmente é um produto de qualidade, é um produto com procedência. E aí foi muito natural. Então hoje a gente trabalha com algumas mídias pagas também, mas no começo a gente fez tudo orgânico, a gente fez tudo baseado nesse marketing de conteúdo. E é assim que a gente conseguiu crescer tanto nas redes sociais, como também no Google. Então a gente sempre fez muito marketing digital mesmo. Legal. Agora, Priscila, no momento de pandemia, o país vive aí uma situação de crise econômica. Como buscar uma solução através do empreendedorismo? Temos aí 14 milhões de desempregados em média, né? Como sair do desemprego e, de repente, buscar a solução no seu próprio negócio? Quais as dicas que você pode dar? Olha, eu estava vendo o relatório essa semana que em 2020 foi recorde assim, de abertura de empresas, né? Então, assim, muitas pessoas resolveram realmente empreender. Muitas dessas empresas foi o próprio MEI, né? Eu acredito que muitas pessoas já estavam empreendendo, resolveram formalizar, outras realmente começaram o seu negócio. O colaborador, quando a pessoa é colaboradora, o que ela tem ali de vantagem? A segurança. E muitas pessoas, elas não empreendem por conta de não ter essa segurança. Quando você é um empreendedor, você tem que construir o seu resultado. Você precisa acordar todos os dias sabendo que o resultado só depende de você. Que o seu salário no final do mês, seu prolabore, vai ser de acordo com o que você produzir, do que você fizer durante esse mês. E muitas pessoas têm medo, né? O ano passado, eu fui uma das palestrantes da Feira do Empreendedor do Sebrae. E foi realizada uma... 2019, desculpa, foi em 2019. E foi realizada uma pesquisa. Você que não é empreendedor, você gostaria de empreender? E 87% das pessoas que eram colaboradoras não gostariam de empreender. E o risco, né? O risco que a pessoa tem que assumir quando ela empreende é a falta de segurança. Então, assim, a pessoa perdeu a renda, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que se inventar, ela vai ter que inovar. Ou ela vai empreender, ou ela vai mudar de carreira, vai mudar de profissão, mas ela vai ter que fazer alguma coisa. A pessoa que busca uma renda complementar familiar também, ela precisa empreender. E muitos empreendedores nasceram assim também, né? Eles tinham ali o trabalho fixo, como CLT, mas eles começaram a empreender paralelamente para um complemento de renda, e aí eles começaram a ver que aquilo daria muito mais resultado financeiro do que o CLT, e eles fizeram essa migração. Eu sempre digo para as pessoas que para empreender, você, em primeiro lugar, precisa buscar algo que você goste de fazer, porque empreender é desafiador. Você precisa literalmente matar um leão por dia dentro do empreendedorismo. E se já é desafiador fazer isso com algo que você goste, imagine, né, Jéssica, fazer algo que você não goste, né? Então, assim, o resultado é consequência, né? Eu sempre digo assim, o empreendedor, a pessoa, quando ela resolve empreender, ela quer duas coisas. Ela quer ter mais dinheiro e mais tempo. Só que existem algumas coisas dentro do empreendedorismo que ninguém vai falar para ela. E quando ela está dentro do empreendedorismo, o que ela descobre, Jéssica? Que não é bem assim. Que ela não vai ter. As únicas coisas que ela não vai ter é tempo e dinheiro. São as duas coisas que ela menos vai ter, tempo e dinheiro. Porque isso vem como consequência de muito trabalho, de muita dedicação, do empreendedor se adaptar à nova realidade, de trabalhar várias horas por dia, de segunda a segunda, de entender o mercado dele, de fazer o negócio dele dar certo, para que depois ele comece a convencer as pessoas ao redor dele que o negócio vai dar certo. Antes, ele tem que se convencer, mostrar resultados, né? Até o ponto que ele começa, não dou mais conta, para eu crescer eu preciso contratar uma pessoa, preciso contratar duas pessoas. Eu acredito que o empreendedorismo
ele vem para fortalecer ainda mais o nosso país. Então, aquele empreendedor começa a empreender no bairro, já contrata um colaborador, 2, ele está gerando economia, está gerando renda. E o empreendedor, sem dúvidas nenhuma, ele é um guerreiro no nosso Brasil, né? Agora, Jéssica, por exemplo, você contou um pouco da sua história, você falou que não se adaptava, né, no mercado corporativo por ter essa vontade aí de fazer mais. Mas você foi procurar cursos que te ajudassem no empreendedorismo ou, na verdade, foi uma aventura que deu certo? Eu particularmente sou a louca dos cursos. Então eu faço muito curso mesmo. Quando eu estava trabalhando, já fiz vários cursos, porque realmente a empresa me deu essa oportunidade de fazer vários cursos nessa área de marketing digital. E quando eu saí, eu fui em busca de conhecimento. Então, eu fui fazendo algumas, não exatamente cursos, mas eu participei de alguns eventos de empreendedorismo. Fui atrás de algumas coisas que eu poderia fazer de graça, né? Porque na época eu realmente ainda não conhecia muito essa parte de empreendedorismo, então eu fui me habituando aos poucos. Só que eu já estava com outro negócio quando eu estava trabalhando nessa empresa. Então, eu já tinha um negócio em paralelo e eu meio que migrei de uma forma muito rápida. Não deu muito tempo de eu fazer cursos para me preparar para ter uma outra empresa. E foi tudo muito rápido. Então, eu acho que é super legal a pessoa realmente se preparar, fazer cursos, buscar informação o máximo possível, mas eu acho que tem muita coisa que a gente só aprende na prática. Então, eu vim de uma faculdade de marketing, aprendi precificação, aprendi várias coisas lá dentro, mas tem coisas que só a prática que vão te ensinar. Então, várias coisas que deram errado hoje na minha empresa, eu tive que reaprender. Logística, eu nunca aprendi logística na minha vida. Eu aprendi na raça mesmo, fazendo e-commerce, descobrindo sistemas, sabendo... Quando eu vou fazer alguma pesquisa de fornecedor, alguma reunião, eu acabo aprendendo muito nessas reuniões também. Então, é muito do dia a dia. Eu faço vários cursos. Hoje eu faço curso de liderança, faço curso de administração, faço curso de tudo. O que tiver de curso eu estou fazendo. Mas muita coisa a gente aprende realmente na prática. Então, eu acho assim, se a pessoa quer empreender, ela tem que realmente meter a cara. Ela tem que se preparar, mas uma hora ela vai ter que ir atrás. Porque se ela perder muito tempo se preparando, ela nunca vai começar. Então, ela realmente tem que começar a entender que ela vai errar nesse meio do caminho. Ela vai errar várias vezes e ela vai poder consertar várias vezes e vai aprender muitas coisas nesse caminho. Então, eu acho que o empreendedorismo é isso. Não é só interessante essa questão do tempo, do dinheiro, mas que eu acho que você aprende muito mais sendo empreendedor do que sendo colaborador dentro de uma empresa. Então, eu acho muito rico ser empreendedora por conta disso, entendeu? Então, acho que essa é a graça do processo todo. Agora, Priscila, como se adaptar, né? Foi o que a Jéssica falou e é um ponto importante, né? Quando você é colaborador, você cumpre lá suas obrigações, chega no final do mês, você recebe por isso. Quando você passa a ser empreendedor, você passa a ter que ter uma preocupação global, né? Desde administração, a parte toda de logística, vendas, marketing, quer dizer, você engloba muitas posições dentro de uma empresa como empreendedor. Como se adaptar a isso? Aquela pessoa que se acostumou uma vida inteira a ser colaborador, como ela se transforma no empreendedor? Todo colaborador ele tem habilidades e talentos. Então, tem coisas que ele vai fazer muito bem, porque ele adora fazer e se desenvolveu para fazer aquilo. O empreendedor é a mesma coisa. Tem empreendedores que eles são muito mais voltados para a área de vendas, relacionamentos com pessoas. E tem empreendedores que eu falo que é a parte mais fria do negócio, a parte de planejamento, a parte administrativa, financeira. Então, primeira coisa é o empreendedor perceber qual é o meu perfil. Onde eu dou mais resultados? Eu dou mais resultados na parte comercial, na parte de marketing, na parte de pessoas, que é a parte quente do negócio, ou eu sou melhor na parte fria? Então, o primeiro ponto é isso. Então, onde eu sou bom, eu vou potencializar. Onde eu não sou tão bom, eu vou me desenvolver. Eu preciso me desenvolver. E aí tem outras possibilidades, né? Ou ele se desenvolve, ou ele arruma um sócio, um colaborador que venha suprir esse ponto que ele não desenvolveu ainda. E aí vai da estratégia dele, o que eu já vi muita sociedade dar certo, de sócios ali literalmente, cada um focar em uma área do negócio e o negócio dar muito resultado. Eu sempre digo o seguinte, o empreendedor ele não tem que fazer tudo.
Ele precisa conhecer tudo. Porque a partir do momento que ele conhece, ele pode contratar pessoas, ele pode terceirizar algumas atividades e ações dentro da empresa dele, mas ele tem que conhecer todo o processo. Eu falo que é essa visão 360 que ele tem que ter do negócio dele, né? Então, não tem tanta habilidade, tanta expertise. Veja como você pode otimizar o seu tempo. Foca naquilo que você é bom e aí você pode terceirizar, pode contratar alguém para aquelas áreas ali que você não é tão bom. E eu vejo que muitos se perdem aí, tá? Eles ficam ali se desgastando. Vamos supor um empreendedor que é muito bom de vendas. E aí ele vai para a parte administrativa financeira e ele sofre com aquilo. Ele fica o dia inteiro para fazer um fechamento de caixa, ele fica o dia inteiro para lidar com as planilhas e ele perde tempo, perde a inteligência emocional, literalmente, e ele não faz nem uma coisa nem outra. Ele nem vendeu e nem terminou essa parte financeira. Então ele primeiro precisa se conhecer e entender ali onde eu preciso me desenvolver e me capacitar. Para quem já está no negócio, como saber o time correto de se reinventar, principalmente em tempo de pandemia, onde a gente foi obrigado, né, a mudar certos comportamentos? Como esse empreendedor ele sabe a hora de se reinventar? Eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes, né? O que falta para você se tornar o empreendedor que você quer ser? Eu preciso vender mais, eu preciso ter mais lucro. Ok, o que te impede hoje? Então, o que te impede é o que ele precisa desenvolver. Eu preciso ser o melhor líder, eu preciso ter uma equipe mais engajada, eu preciso... Então, ele tem que entender o seguinte, se hoje ele não tem o resultado que ele gostaria de ter, ou o resultado em vendas, o resultado em faturamento, o resultado em lucratividade, ele precisa se movimentar, ele precisa fazer alguma coisa para alcançar esse resultado. E acho que um ponto bem interessante de tocar aqui é que muitos empreendedores têm a ilusão de que venda é tudo na empresa. Eu falo que venda é algo muito importante, é o primeiro canal mais importante, é o coração da empresa. Só que venda é importante, faturamento é importante, venda é aquilo que você vende no mês, faturamento é o que entra no teu caixa todo mês. E o mais importante desses pilares, o lucro, né, Jéssica? Não adianta nada vender, chegar no final do mês, não ter lucro. E muitos empreendedores, eles vivem isso hoje. Eles vendem muito e aí chega no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas. Então assim, mas como pode? Vendemos tanto esse mês, está vendendo errado. Não está gerando fluxo de caixa. Às vezes esse empreendedor, ele compra do fornecedor dele à vista e está vendendo parcelado 30, 60, 90 dias, fica sem saúde financeira o negócio dele. Então, venda pelo lucro, né? Então, quanto é importante o empreendedor entender que não é só a venda, a empresa só cresce se ela tem lucro. Seus produtos precisam ser lucrativos, seus serviços precisam ser lucrativos e para isso ele tem que tomar a decisão de talvez ele oferece 500 produtos, diminui o mix dele, oferece 100 produtos, mas que sejam os produtos certos para fazer a empresa crescer. Agora, por exemplo, Jéssica, você segmentou, né, o seu negócio, por exemplo, para o público vegano, né, que é um público cada vez mais em crescimento. Como que foi essa ideia? Qual que foi sua experiência com isso? Como é que funciona? Então, eu sempre fui vegetariana desde muito nova, né? E eu me tornei vegana faz em torno de 2 anos. Eu já tinha muitos produtos que eram só realmente veganos, né? Na verdade, eu tinha alguns produtos que ainda eram de origem animal, até na época que eu era vegetariana. E aí, em certo momento, eu percebi que isso não fazia muito sentido. Eu falei, mas eu sou vegetariana e por que eu vendo esses produtos de origem animal? E aí eu entendi que realmente não estava fazendo sentido com a minha própria essência. Então, foi nesse momento que a gente decidiu tirar esses produtos e se tornar uma empresa 100% vegana. Porque já era algo que eu tinha como a minha própria essência, né? Como a minha própria natureza, e eu não queria vender esse tipo de produto de origem animal. Então, a gente realmente falou, vamos ser uma empresa vegana. Só que no começo, há uns 2 anos atrás, a gente não falava que a gente era uma empresa vegana. Porque ainda existia o preconceito da gente falar, nossa empresa é vegana, e as pessoas que não são veganas falarem, eu não vou comprar porque eu não sou vegano. Então, se eu não sou vegano, eu só compro de outra empresa, e só vegano compra empresa vegana. Então, a gente sentia muito esse preconceito no começo, né?
E aí, desde o ano passado, não desde 2018, né, mais ou menos, que a gente começou a perceber que já existiu esse crescimento do movimento vegano, que as pessoas já estão falando mais sobre o vegetarianismo. E aí foi esse momento que a gente falou assim, não, acho que agora a gente realmente pode se posicionar como empresa vegana. Apesar de a gente só ter produtos veganos desde 2016, a gente só foi realmente assumir isso em 2018. E aí a gente falou realmente para as pessoas, somos uma empresa vegana. E realmente a gente começou a incentivar isso, falar mais sobre isso, por conta desse preconceito que tinha antes, e aí a gente foi se posicionando dessa forma. Hoje, a gente é muito mais tranquilo porque a gente sabe que pessoas que não são veganas também compram de empresas veganas. E hoje a gente vê um crescimento muito grande, então, principalmente nessa parte de cosméticos, é muito difícil você encontrar cosméticos que não são veganos hoje em dia. Então, você vai na prateleira, você vê lá, vegano no cosmético. Então, é uma tendência que está muito, muito forte e a gente fica muito feliz com isso, né? Porque é o nosso público. Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante porque se está todo mundo em busca disso, então é aquilo que a gente é. E a gente se propôs a colocar nesse nicho, né? Mas ainda assim a gente sabe que é um nicho que está crescendo, que tem muita procura e que vai crescer cada vez mais. Então, para a gente é bem tranquilo em relação a não estou me posicionando somente nesse nicho. A gente é vegano, mas a gente vende para todo mundo. Então, é essa a nossa ideia. Agora, Priscila, me chama a atenção, e você é especialista, qual que é a importância de eu segmentar meu negócio, restringir, né, o meu público, aliás, o meu produto a um segmento? Isso pode ser uma forma aí de eu ter um maior sucesso? Sim, eu sempre digo que aquele que quer vender para todo mundo, ele não vende para ninguém, né? É pegar a metralhadora e sair atirando e ver ali quem eu vou acertar. E quando se tem um nicho, se tem foco. Então, por exemplo, a Jéssica foca no público vegano. Então, tudo fica mais fácil para ela. A comunicação é mais fácil, o marketing é direcionado, o tipo de texto, o tipo de vídeo, ela consegue focar. E quem está do outro lado, que é o consumidor, o alvo, né, o avatar que nós falamos dentro do marketing, ele se identifica com a comunicação. Ele olha para um anúncio da Jéssica e fala, está falando comigo. Esse sou eu. Esse produto é para mim. Então, existe uma conexão entre marca e consumidor. É um nicho menor do que abranger todos? Sim, é menor. Mas aí o empreendedor tem que olhar qual que é a estratégia do meu negócio. Eu quero ir pela quantidade ou pela qualidade? Eu quero realmente vender muito a um custo muito baixo no volume ou eu quero vender bem para um público menor? Então, tudo vai da estratégia de negócio. Então, claro que tem, assim, alguns segmentos que eles, dentro da estratégia, tá no volume. E tá tudo certo. Desde que aquilo seja lucrativo para a empresa dele, né? E tem outros segmentos que estão nichados e também tá tudo certo. Desde que o empreendedor olhe o demonstrativo de resultados no final do mês e entenda que isso é lucrativo para o negócio dele. Mas o nicho é muito importante para o posicionamento da marca. Isso ajuda muito. Uma coisa que a Jéssica trouxe no início da fala dela, foi essa questão de educar o cliente, né? Então, ela começou a fazer vídeos, fazer textos para um público que se identificou com a marca dela. E isso gera o que nós chamamos de fidelização. As pessoas são fiéis a marcas que conversam com elas. Mas agora, aquele empreendedor que está vendendo o que todo mundo está vendendo, ele não consegue fidelizar esse cliente. Esse cliente ele sempre vai estar buscando o preço e não o valor percebido da marca. Agora, um outro assunto, né, que é bastante discutido hoje é o empreendedorismo feminino, né? Você acha que a mulher, né, até por ela já ter se acostumado com as questões de casa, cuidar dos filhos, ela tem mais facilidade para empreender do que, de repente, o homem, que às vezes é mais engessado nessas coisas? A mulher tem mais flexibilidade, né? Ela é mais ousada nos negócios. Eu trabalho com homens e mulheres, né? E as mulheres são mais ousadas, mas tem homens também que são muito ousados. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Depende da base que essa pessoa recebeu ao longo da vida dela, de oportunidades também, de experiências, né? Mas o empreendedorismo feminino, ele está se fortalecendo, acredito, também pelo grande apoio que está vindo, né? Apoio da mídia, apoio das instituições, para essa mulher que ela consegue empreender dentro da casa dela. Então, olha só quantas mulheres começaram um negócio
em plena pandemia. No momento que ela estava cuidando dos filhos, começou a empreender com o que ela tinha lá. Então, aquela mulher que sempre fez bons doces, começou a fazer doce para vender, começou a fazer artesanato, então ela começou a empreender dentro da casa dela, conciliando os filhos, os serviços da casa, o empreendedorismo, trazendo renda para a empresa dela. E outras mulheres também que conseguiram se posicionar como liderança dentro das empresas também. Então, está crescendo cada vez mais a liderança feminina dentro de grandes corporações. Então, acho que o mundo está aberto, né? Acho que o mercado está aberto para as mulheres e essas mulheres que estão se preparando, estão se desenvolvendo, elas estão com certeza buscando o posicionamento delas. E se nós pararmos para observar, dentro das universidades, dentro dos cursos profissionalizantes, mais de 60% das turmas são feitos de mulheres. As mulheres, elas são muito mais dedicadas ao estudo e ao desenvolvimento. Ao longo dos meus últimos 6 anos, a minha vida foi uma sala de treinamento, dando treinamento de vendas, de liderança para empreendedores e mais de 60% da turma, mulheres. Era incrível assim, sabe? Eu até brincava, homens, se cuidem, as mulheres estão vindo realmente decididas. Essa mulher, ela é mais dedicada e ela só precisava dessa oportunidade. Acho que o mercado está se abrindo e elas estão agarrando essas oportunidades. Agora, Priscila, qual que é o perfil hoje da mulher empreendedora? É a mulher multi, né? Ela é multi, ela tem flexibilidade. A mulher, ela lida melhor com as situações da pressão, então ela consegue lidar com várias situações complexas ao mesmo tempo. Então tem várias pesquisas e estudos que mostram isso. A mulher é multitarefas, né? A mulher tem várias caixinhas que funcionam ao mesmo tempo. A mulher, ela é uma melhor líder, porque ela consegue ter empatia pelo liderado dela, então ela consegue desenvolver mais as pessoas. A mulher, ela consegue conciliar ali os desafios da vida pessoal com os desafios da empresa dela. E muitas mulheres hoje, elas estão ali construindo empresas que elas estão empregando a família inteira. Estão empregando maridos, estão trazendo os filhos, estão realmente gerando renda e fazendo com que a família cresça, né, nesse ambiente familiar. E muitas empresas no nosso país são familiares, né? E muitas dessas empresas têm à frente uma mulher que realmente fez o negócio acontecer. Eu gosto muito de falar da Luísa Trajano, da grande empreendedora brasileira, que é um exemplo disso. E a Luísa, ela levanta realmente essa bandeira aí do empreendedorismo feminino, o quanto ela fomenta e apoia as mulheres, né, dentro do empreendedorismo. Então, só está começando, né? As mulheres estão se descobrindo, o mercado está descobrindo que empresas tocadas por mulheres têm uma energia diferente. Jéssica, quais as maiores dificuldades que você enfrentou quando se viu empreendedora e fala, vou tocar o meu negócio, vou empreender? Quais as maiores dificuldades que uma jovem empreendedora encontra no Brasil? Eu acho que, para mim, particularmente, a minha maior dificuldade sempre foi em relação nem tanto a ser mulher, mas realmente à idade. Eu acho que idade é uma coisa que realmente, por eu ser mais nova, eu tenho menos experiência do que muito mais gente, mas realmente isso é uma coisa que as pessoas, elas têm um preconceito muito grande. Porque, por eu não ter tanta experiência, as pessoas não dão tanto crédito. Então, eu sempre tive que muito me destacar e realmente explicar. Então, muitas vezes eu chego num fornecedor, chego em alguma reunião e eu tenho que falar muitas coisas, falar muitas vezes a mesma coisa, falar da minha empresa, falar da minha experiência, do que eu já passei, falar quanto tempo eu tenho de empresa, da onde eu vim, para que a pessoa realmente entenda que, por mais que eu seja nova e esteja também aprendendo com tudo isso, eu sei o que eu estou fazendo. E se eu estiver errada também, não tem problema. Eu não sou inferior porque eu não sei uma coisa que a outra pessoa sabe, que eu ainda estou aprendendo. E tudo bem. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Eu normalmente participo de muitos cursos onde tem pessoas muito mais velhas que eu. Eu sempre participo de eventos que são pessoas muito mais velhas, eventos de empreendedoras mulheres. A maioria das mulheres realmente são mais velhas empreendedoras, porque elas vêm justamente da família, né, de às vezes não ter tido uma oportunidade dentro de uma empresa. Então, realmente é um perfil mais velho. E, normalmente, a minha idade de abaixo dos 30 anos é sempre
os homens, né? É sempre os homens mais jovens que já vêm de uma oportunidade e aí acabam vindo com poder aquisitivo e aí, às vezes acabam tendo mais credibilidade do que uma mulher mais jovem. Então, acho que é essa dificuldade, mas para mim, particularmente, eu não tenho muito o que fazer. Essa a minha condição até atual e eu estou lidando da forma que dá. E eu estou aprendendo cada vez mais para realmente trazer e mostrar que eu não estou aqui brincando. Estou fazendo o meu cosmético, estou fazendo a minha empresa, estou me esforçando ao máximo e a gente está aprendendo cada dia da mesma forma que uma outra pessoa mais velha, que um homem também. A gente é todo mundo igual. O que muda são essas pequenas características de cada um e a experiência que cada um vai absorvendo ao longo do tempo. Agora, Priscila, para quem está nos assistindo e pensa de repente em ser empreendedor, qual que é o limite, né, da escolha, né, entre ser um empreendedor e ser um colaborador? Quais os aspectos que eu devo levar em conta para de repente arriscar em ser empreendedor? Primeira coisa, se essa pessoa tem família, eu acho que isso tem que ser um consenso familiar. Porque quando a pessoa resolve empreender, não é apenas a vida dela, a vida financeira dela que está em jogo, é a vida da família. Então, a família precisa estar junto, apoiando ali esse empreendedor nessa jornada. Então, quando ele resolve investir, a primeira coisa que ele tem que pensar é, se der errado, o quanto isso prejudica a minha família, a minha vida financeira, a casa que eu moro, o carro que eu ando. Então, ele tem que ter um limite ali, isso tem que ser muito pré-estabelecido com os familiares, né? Ok, o risco está calculado. Agora, qual é o plano de ação? Qual é o nosso limite? Então, em 6 meses, o que nós queremos construir? Qual vai ser o nosso resultado em 6 meses? E ir aos poucos também, né? Muitos empreendedores, eles esperam um cenário perfeito. Então, ele pega lá os 50 mil reais, 100 mil reais, sei lá o valor que ele tem, e ele coloca tudo de uma vez no negócio que é novo para ele, no mercado que é novo para ele, que ele não sabe como vai performar, e ali 3 meses, 6 meses é uma decadência, porque ele acaba comprometendo o quê? O CPF. É o que eu digo assim, vai empreender, precisa separar muito bem. Você tem que ter a cabeça de CNPJ, separar da cabeça de CPF. Cabeça de CPF, eu brinco, que quem tem cabeça de CPF age pela emoção total. A pessoa coloca a emoção e o coração no negócio o tempo inteiro. Quem tem a cabeça de CNPJ age com a razão. Então, vai olhar fatos, vai olhar números e realmente vai entender se é o momento de ir, se é o momento de parar ou se é o momento também de retroceder, dar uns passos para trás para se organizar e dar vários para frente, né? Então, o empreendedor, ele tem que separar muito bem CNPJ de CPF, porque você pode quebrar uma empresa, sim, pode quebrar. Muitos empreendedores já quebraram, eu inclusive quebrei 2 vezes a minha primeira empresa. E quando eu aprendi a separar isso, com o meu CNPJ pode quebrar, mas o meu CPF, ele precisa estar ali com a sua segurança. É muito mais fácil reerguer uma empresa quando você não está com o CPF e CNPJ quebrado, né? Então, o empreendedor, ele tem que avaliar esses riscos e tem que ter a família ali no apoio, porque a família é fundamental. Imagine, estávamos falando de empreendedorismo feminino, a mulher que ela tem que trabalhar, tem que fazer o negócio dar certo, tem que fazer o negócio crescer, e aí ela tem que trabalhar 12, 15 horas por dia, ela chega em casa, aí o marido está brigando, as crianças estão brigando porque ela não fica em casa, e aí é um conflito total, né? Então a família tem que estar junto aí nesse movimento de empreender. Agora, Priscila, muitas pessoas, às vezes, como você mesmo disse, colocam tudo que tem no negócio, né? Às vezes a pessoa trabalhou por anos numa empresa, recebe aí uma indenização pelo tempo de serviço e joga tudo no negócio, às vezes sem ter experiência nenhuma, né? Então, gostaria que você deixasse um conselho para essas pessoas, né? O limite de tudo isso, não investir tudo que tem, né? Sim. Planejamento é a primeira coisa, então assim, existem vários modelos de negócios prontos. A pessoa que não tem conhecimento do mercado, não tem conhecimento de produto, de serviço, o melhor modelo, vai olhar uma franquia. Busca um modelo de franquia, algo que você goste,
Veja ali qual o investimento inicial para se começar. Então, muitas franquias, eles trabalham com planos, então você começa com um plano básico, tem intermediário, avançado, você pode ir migrando. Então, começa com o básico, entende o negócio, tenha resultados no básico. Eu sempre digo, se você tem resultados naquilo que é básico, você pode escalar o teu resultado para os outros níveis, né? Mas se a pessoa não aprendeu a ter resultado com o mínimo que ela tem ali, ela não vai gerar resultados investindo tudo, né? E aí que muitos se enganam, eles acham que precisam de mais e mais dinheiro no negócio. E eu falo, não, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais estratégia e mais conhecimento. Então, durante essa pandemia, quantos e quantos empreendedores falam assim, eu preciso de dinheiro no meu negócio, preciso de dinheiro para o meu negócio. Dinheiro na mão de quem não sabe de estratégia, não sabe empreender, só vai tapar buraco. E vai precisar de cada vez mais dinheiro. É aí que muitos empreendedores ficam endividados, porque eles ficam colocando dinheiro, mas eles não mudam o comportamento deles, não mudam a estratégia do negócio dele. Não é o dinheiro que vai resolver o teu negócio. São as suas estratégias, o seu desenvolvimento como empreendedor. Isso sim vai fazer o seu negócio crescer. Agora, estamos já caminhando aí para os minutos finais do nosso programa, mas eu queria, Jéssica, que você deixasse aí um conselho para jovens como você, empreendedores, né, que querem começar com o seu negócio próprio, né, uma forma aí de ter sua independência financeira, como conciliar tudo, como conciliar família, como conciliar a formação acadêmica, que nessa época de juventude você tem que dedicar tempo a isso, e como conciliar o empreendedorismo. Então, eu acho que a pessoa realmente ela precisa estudar mesmo, como foi falado, realmente ver o que ela gosta, ver se ela é realmente aquilo que ela quer fazer e estudar todo o mercado. Então, não só estudar administração, finanças, essas coisas, mas também estudar o negócio, o mercado. Então, se eu vou empreender em cosméticos, como que está o mercado de cosméticos? Deixa eu me inteirar melhor, ir atrás disso, realmente buscar conhecimento, falar com pessoas que já estão trabalhando com isso. Se você conhecer empreendedores, vai atrás de empreendedores para saber como que é a experiência, porque é muito diferente uma pessoa que está dentro de uma empresa quando ela sai e descobre que o mundo empreendedor não é aquilo que ela imaginava. Então, é importante ela ir atrás, entender o que é realmente, o que normalmente é o dia a dia de um empreendedor, o que ele faz, o que tem que se preocupar, quais são os problemas que podem ter e ter esse plano B. Porque realmente vai chegar um momento que a pessoa vai se esforçar, vai fazer tudo o que ela pode fazer, ela vai ou vai investir todo o dinheiro, ou vai começar aos pouquinhos, com encomendas, com várias formas que dá para a gente começar o negócio, né? Mas vai chegar em algum momento que ela vai falar assim, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses e não vem o retorno. Ou então vem o retorno, mas não vem da forma que ele queria, que a pessoa queria. Então, tudo bem se não vem do jeito que você queria. Se você entende o mercado, se você está vendo o que está acontecendo, você vai saber se realmente está dentro do esperado, se aquele retorno é o previsto mesmo, ou se realmente está abaixo e tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, você vai conseguir reaver, vai conseguir fazer algo, ou então não tem como fazer nada e você vai ter que realmente fechar, voltar e começar tudo de novo. E se fechar, não tem problema, porque assim, se a pessoa tem essa segurança, tem esse dinheiro guardado, ou então se ela está começando aos poucos, mas deu alguma coisa errada, quebrar não é o fim do mundo. Quebrar acontece, é algo muito ruim, mas não quer dizer que você não vai ter prosperidade num próximo negócio. Não quer dizer que depois você consiga se reconstruir e começar de novo. Então, acho que a pessoa tem que entender o perfil que ela tem, entender, buscar todo o conhecimento possível e realmente testar e ver o que vai dar. E aí, depois de um tempo, ela vai consertando e melhorando. Agora, Priscila, a gente falou dos jovens empreendedores, né? Existe idade para empreender? De repente, a pessoa que se aposentou, ela pode pensar no empreendimento, pensar em ser empreendedor, mesmo depois de uma vida inteira aí dedicada a uma carreira? O segredo do empreendedorismo é vontade. Não tem idade, né? A pessoa precisa ter realmente vontade, paixão pelo que ela está fazendo. E é cada vez mais comum aí, jovens aí abaixo dos 30 anos empreendendo mesmo, sabe? Começando muito cedo. Acredito também hoje, por tanto incentivo, né?
que é dado a esses jovens também. Então, tem escolas que já têm matérias de empreendedorismo, então coisas que nós não vimos há alguns anos atrás. A minha primeira graduação eu fiz há 15, 16 anos atrás. E eu sempre me questionei o seguinte: a faculdade nunca ensinou ninguém a empreender, né? Na faculdade nós aprendemos que nós teríamos que ser bons profissionais para arrumar bons empregos. E na escola também era assim. Nós somos aculturados dessa forma. Que papai e mamãe dizia? Estuda para arrumar um bom emprego, né? Então isso automaticamente já faz parte da nossa cultura. E com essa mudança, com essas novas gerações, nós observamos aí essa garotada realmente empreendendo no digital, com 16, 17 anos, ganhando muito dinheiro mesmo, sabe? Porque eles estão ali entendendo que não tem idade para começar. E aquela pessoa também que talvez ela já fez toda uma carreira dentro da empresa, né? Então, a pessoa ficou 20 anos, se aposentou, porque o sonho das gerações anteriores era o quê? Se aposentar dentro da empresa. E talvez ela abriu mão de tantos sonhos ao longo da vida dela para realizar essa meta da aposentadoria, e ela se aposentou e ela começa a enxergar que ela é uma pessoa muito ativa, que ela é uma pessoa que ainda tem sonhos e tem metas, e agora é o momento de ela realmente empreender pelo amor, né? E ela realmente fazer algo que traga prazer. Então não tem idade, realmente tem que ter vontade para empreender e paixão pelo empreendedorismo. Priscila, para encerrar nosso programa, eu queria só que você deixasse algumas dicas para quem quer entrar no empreendedorismo. Primeira coisa, busque algo que verdadeiramente você ame, que você goste, porque empreender é um desafio e é nesse desafio que a pessoa cresce, evolui, amadurece. Então, encontre algo que você goste. Segunda coisa, inove constantemente. Olhe todos os dias para o seu resultado e se pergunte: o que eu posso fazer para ser melhor do que eu fui ontem? Eu sempre digo para os empreendedores: pare de se comparar com o seu concorrente, porque o dia que o seu concorrente se travar, paralisar, você também trava. Você precisa se comparar com você, com quem você foi ontem. Hoje você precisa ser melhor, amanhã você precisa ser melhor ainda. Empreender é realmente uma missão. Empreender é você gerar empregos, é você fazer parte do sonho de outras pessoas. Através do seu sonho de empreender, você vai realizar os sonhos dos seus colaboradores. É só o empreendedor começar a observar quantas pessoas estão envolvidas no negócio dele. Então, ele tem um colaborador, ele tem um fornecedor, ele tem o cliente que está ali. E o cliente está ali porque existe uma necessidade. E o empreendedor precisa saber esse para quê, por que eu estou empreendendo. O empreender não é para ter o dinheiro no final do mês, porque o dinheiro no final do mês ele é resultado do que aquele empreendedor está entregando para a quantidade de pessoas que ele está atendendo, né? Então, empreender realmente vai muito além. É uma responsabilidade com ele, uma responsabilidade social com o crescimento das pessoas que fazem parte do negócio dele. Priscila, Jéssica, eu quero agradecer a sua participação neste Alesp Cidadania. Foi muito bom bater esse papo sobre empreendedorismo, falar de empreendedorismo feminino e também nesse empreendedorismo pós-pandemia, que com certeza nossas vidas vão mudar e muito. Obrigado, Priscila. Obrigado, Jéssica. E este foi mais um Alesp Cidadania. O tema de hoje foi empreendedorismo. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a conhecer nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também o nosso canal no YouTube, onde todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp está lá e você pode ver e rever a hora que quiser. Até um próximo encontro.